Olá a todos, boa noite. Eu sou o Thales Gil e estamos aqui começando mais um Unifatecast. Eu estou aqui com dois convidados especiais e eu gostaria muito que eles se apresentassem agora, começando por você. Bom, eu sou a Rayane, eu tô no meu terceiro período de jornalismo, né? Vamos ver onde é que isso vai dar. Olá, meu nome é Pedro Braga Carneiro, sou professor e coordenador do curso de Psicologia e sou psicólogo também. E hoje a gente vai estar trazendo um tema muito importante para a vida pessoal das pessoas, mas principalmente para quem está ingressando no semestre de qualquer curso, que é basicamente como que a gente pode lidar com a ansiedade no início de um semestre. Então, eu gostaria primeiro de passar uma certa voz para você, abrangente aqui. Ansiedade, como que você caracteriza? Boa pergunta, vamos lá. Ansiedade é uma manifestação psicológica, né, absolutamente comum, normal, natural. É uma preparação que a gente exerce psiquicamente para enfrentar algum desafio. Então, se você vai fazer uma prova amanhã, que é algo que pode gerar uma consequência relativamente séria para a tua vida, é normal, natural, comum ficar ansioso. Você está juntando energia para enfrentar um desafio, né, para enfrentar uma batalha da sua vida cotidiana. E, bom, agora, passando aqui, nós temos uma pessoa que já foi caloura mais recentemente do que eu. Eu gostaria de perguntar, como é que foi? Você passou por muita ansiedade, tá vindo aqui para a Unifatec? Como é que foi para você? Geralmente, eu sou uma pessoa ansiosa. Vamos começar assim. Eu sinto que, pra mim, eu estive mais ansiosa nos principais momentos, né? Que era quando a gente ia apresentar trabalho, quando tinha uma prova, né? Semana de prova, todo mundo tá por aqui. Mesmo que, né, eu faça jornalismo, por exemplo, eu tenha a sorte de trabalhar com algo que eu gosto, entende? De algo que eu tenho as minhas dificuldades, mas, enfim, ainda assim, fico muito ansiosa. Mas aproveitando o gancho que o Thales me deu, né, eu queria perguntar, é comum, né, que mesmo depois que a gente já esteja meio que acostumado, agora pro meu terceiro período, né, mesmo que a gente já esteja um pouco mais acostumado com esse sistema, né, de como funciona provas, entregas de trabalho, é comum que a gente continue sentindo essa ansiedade, assim, é uma coisa natural, muita gente sente, vai ser só para alguns, Vamos lá, muita gente sente, mas não quer dizer que seja a coisa mais normal do mundo, assim, né? O comum é que a experiência vá ajudando a gente a diminuir a nossa ansiedade. Porque se eu tô me preparando para uma batalha e é a minha primeira vez, eu posso ficar muito nervoso com isso, né? Eu tenho que reunir muita energia no meu aparelho psíquico para dar conta desse inesperado, desse desconhecido. Depois que eu já passei por 1000 batalhas e sobrevivi, eu descubro que talvez não precise de tanta energia mobilizada, né? Para enfrentar esse desafio. Então, conforme a gente vai passando várias vezes pela semana de prova, pelas atividades, pelas apresentações de trabalho, o comum é que a gente vá aprendendo que, eu tenho condições de sobreviver a isso, então não tem motivos para eu ficar tão nervoso, tão ansioso assim. Agora, às vezes, né, a nossa forma de organização social, do nosso modo de vida, nos convida à ansiedade. Aí é um outro problema, uma outra questão, né? Então, vamos dar um passo para trás e pensar. A pessoa acabou de sair do ensino médio, está chegando na universidade, na faculdade, e vai fazer o curso. Como que tá a cabeça dessa pessoa? Você consegue explicar dessa forma? Você chega lá com o professor, você identifica que a pessoa tá nessa dificuldade? Então vamos lá, na verdade são muitos perfis, né? As pessoas chegam para o curso superior a partir de realidades muito distintas, né? Não existe um só padrão. Via de regra, quando as pessoas vêm imediatamente do ensino médio, existem alguns choques, assim, né? Então tem processos que são conduzidos no ensino médio de forma muito mais simples do que é na graduação, né? Ensino superior, dificuldade superior também, né? Então esse choque de ter que ser dono dos próprios processos, muitas vezes não tem alguém cuidando do teu rendimento, é você mesmo, né? Você mesmo que vai ter que controlar a sua frequência, seu desempenho, né? O seu aspecto formal, né? Da inclusão nesse ambiente. Então isso pode gerar, né? Alguma ansiedade no sentido, é algo com o qual eu nunca lidei, vou ter que lidar pela primeira vez, será que eu dou conta? Mas aí a gente vai vivendo essa experiência semestre após semestre e vai descobrindo que sim, a gente dá conta, a gente consegue, né? E essa ansiedade tende a diminuir. Eu vejo que muitos calouros, né, que estão entrando, geralmente saem do ensino médio e vêm pra faculdade. Eu mesma fui uma dessas calouras. Não estava preparado
sei lá, para o regime, por exemplo. Os alunos que vêm para a faculdade, eles não são preparados para isso. É comum que a gente se sinta também um pouco confuso, né? Até que a gente consiga, de fato, se adaptar com essa rotina também. Outra coisa que você comentou é ser dono do próprio ritmo, né? Algumas pessoas gostam, outras detestam. Eu acho que eu fico no meio termo. Porque às vezes é bom a gente ter alguém pra puxar a orelha, pra falar, prazos, né? Vamos entregar os trabalhos. Sim. E na faculdade, em muitas matérias, muitos professores não são dessa forma. Alguns são um pouco mais paternais, mas a maioria... Mas isso é treino também, né? Porque a graduação é um espaço de preparação, né? Para o mundo do trabalho, muitas vezes, né, em ambientes profissionais, empreendedores, não vai ter alguém, né, para te convocar a fazer as atividades. Então, nesse sentido, para evitar, né, uma ansiedade lá no mundo do trabalho, a gente já vai, né, provocando alguns exercícios, né, de responsabilização nessa fase, né? Uma coisa bem interessante que você disse, quando a gente não entende muito bem os processos, essa ansiedade tende a ser maior, porque a gente se depara com o inesperado, então a gente precisa juntar mais energia para enfrentar um desafio imensurável. Uma boa dica nesse sentido é pergunte, né? Não passe dúvida, não, né? Muitas vezes a gente vê estudantes que ficam com dúvidas em grupo, assim, porque um fala para o outro fala para um terceiro, e ninguém sabe bem ao certo por que aquilo acontece, começam a formular hipóteses que nem sempre, né, são calcadas, né, em elementos da realidade. Então, né, a dica é pergunte para outras pessoas que já passaram por isso, pergunte, né, para o corpo docente, para o corpo gestor, administrativo, né, dos departamentos, enfim, tente entender, né, de fato, recolha informações que possam te balizar, né, do que está acontecendo, qual é o tamanho dos desafios, as intencionalidades por trás, né, das disposições, né, do ensino superior, porque conhecendo os desafios, a gente tende a se preparar mais adequadamente e logo, né, ter uma ansiedade um pouco menor. A gente tem várias situações que a gente pode estar ansioso, ou a gente está quase entrando em pânico, né? A gente pode ter a questão de prova, tá chegando aqui, ou a gente está próprio gravando aqui um podcast, o jornalismo, a galera tem que se acostumar a olhar para uma câmera. Eu queria saber quando essa ansiedade, quando uma situação dessa sai do controle. Tá. Basicamente, né, o critério, assim, saúde mental, em linhas gerais, é quando se torna disfuncional. Então, um pouquinho de ansiedade é até bom para você ficar esperto, para você ficar ligado, assim, sabe? Se estiver muito relaxado, você deixa de estudar, deixa de se preparar e às vezes pode não ser interessante. Então, um pouquinho de preparação, né, você dá valor para aquela experiência que está para acontecer, é salutar, é até bacana, assim, né? Agora, quando isso se torna disfuncional, quer dizer, a ansiedade faz com que você perca o sono e aí por dormir mal você não consegue acordar no dia seguinte, não consegue fazer a prova que você tinha que fazer. Ou a ansiedade, né, de apresentar um trabalho faz com que você perca a voz, então se torna, né, disfuncional a ponto de você não conseguir enfrentar aquele desafio ao qual você se propõe, né, por conta, né, desse processo psicossomático, né, o corpo reagindo a essa manifestação de ansiedade. E aí, nesses casos, né, talvez seja interessante, né, falar sobre isso, tentar elaborar, tentar, né, refletir por que será que essa ansiedade está aparecendo desse tamanho, quais são as pressões, as expectativas, né, que estão permeando esse cenário e que possam estar contribuindo negativamente aí, né, para essa ansiedade se tornar disfuncional. Existem situações que as pessoas não conseguem falar e, tipo, vocês, professores ou profissionais, têm que conseguir, pelo menos, tentar identificar para dar primeira ajuda? Existe, né? Uma série de estudantes, às vezes, numa apresentação de trabalho, numa prova ou mesmo, né, numa atividade regular de aula, atravessado, né, por animosidades aí da sua vida, né, pessoal, particular, e que se manifesta ali no momento, né, da formação acadêmica e aí enseja, né, alguns comportamentos disfuncionais. Então, tem estudante que, às vezes, na hora de apresentar um trabalho, dá aquela famosa travada, né, na hora de escrever uma atividade, dá aquele famoso branco, né, e aí a gente tenta, né, enquanto docente, ao mesmo tempo incentivar, né, mostrar que esse estudante é capaz, né, dizer
para ficar tranquila, que a gente tem plena confiança, né, que essa pessoa tem condições, né, de elaborar, né, razoavelmente, pelo menos aquela atividade, mas sem deixar de cobrar também, né, sem deixar a estudante aprender ou entender que, se eu ficar nervoso eu não preciso mais fazer, né, então a gente também precisa denotar que, às vezes, mesmo a ansiedade, ela não pode se converter, né, num fator que excuse, né, das responsabilidades. Certo. Aine, tem algum momento que você se sente muito ansiosa, que você queira compartilhar numa situação? É que assim, eu sinto que a ansiedade e como você lida com a sua própria ansiedade é algo muito pessoal, né? Eu sou uma pessoa que se sente ansiosa muitas e muitas vezes. Mas isso acaba sendo um gatilho. Eu não sei dizer se é um gatilho positivo, provavelmente é um gatilho positivo. Porque, por exemplo, quando eu vou apresentar um trabalho e eu sinto ansiosa, eu não travo. Eu destravo. E eu desato a falar. Daí, eu limpo a garganta, limpo a mente, tudo que tá dentro de mim, eu tendo a colocar pra fora. Nunca consegui travar, nunca consegui... Às vezes dá um branco, isso é verdade, mas eu acabo... Isso vai muito de personalidade, mas eu acabo me virando. É o jeito como eu lido com as coisas. É claro que nem sempre funciona, mas sim, apresentação de trabalho é uma coisa terrível. Eu queria até pegar um gancho. E para aqueles que travam, a gente tem alguma coisa no Unifatec para ajudar esses alunos, para ajudar os calouros ou quem está chegando aí? Se qualquer estudante, né, de graduação, né, dos cursos de graduação da Unifatec perceber uma dificuldade para estudar, perceber, né, que seus processos, né, emocionais, psicológicos estejam impactando, né, na sua aprendizagem, a gente tem, né, o serviço de atendimento psicopedagógico. O professor Matheus é psicólogo, né, docente do curso de psicologia, e ele oferece, né, esse agendamento de atendimento no qual ele pode conversar, né, orientar, tentar buscar, né, estratégias, soluções junto ao estudante e, por vezes, até junto ao corpo docente. Então, ele pode perceber, determinado estudante tem uma particularidade, eu preciso dialogar com o corpo docente para que estabeleça, né, estratégias possíveis, e o professor Matheus faz esse trabalho. Os estudantes, né, as estudantes conseguem acessá-lo através do e-mail psicopedagógico@unifatecpr.com.br. Fala, sou estudante de tal curso, estou em tal período, gostaria de marcar um horário. O professor Matheus responde, né, com as agendas disponíveis. Esse atendimento pode ser presencial ou pode ser online pelo Teams também, né? Então tem essa possibilidade de um apoio, né, para estudantes que verifiquem essa necessidade. Pode ser uma situação onde a pessoa não se sente confortável, online talvez seja mais fácil. E a minha outra pergunta é se está tendo um projeto para fora também, se não é só interno. O curso de psicologia, desde o ano passado, né, começou o serviço escola de psicologia, que são atendimentos clínicos, aí não só para questões relativas à ansiedade, mas para questões, né, de foro pessoal, emocional, né, de forma geral. Nesse comecinho de ano, a gente está dando sequência nas agendas, né, que foram iniciadas no ano passado. Quando logo a gente consiga abrir mais vagas, a gente vai divulgar amplamente, né, nos canais de comunicação institucional a disponibilidade, né, de novas vagas para atendimento psicológico, né, gratuito, na perspectiva clínica que os nossos alunos de último ano, né, oferecem como atividade de extensão. Gostaria de agradecer. Primeiro, eu gostaria de também perguntar se você tem alguma consideração final para falar aqui para os alunos ou quem estiver nos assistindo. Só dizer, um bom caminho, né, para se trabalhar questões emocionais é falar sobre elas, seja para um profissional ou seja mesmo no seu ciclo, né, de amizades, de familiares. Então, tentar identificar, nominar, né, estou ansioso por quê? É porque eu não sei se eu vou dar conta do semestre. É porque eu estou em dúvida se eu vou conseguir me formar. Só de eu verbalizar isso, eu já dou uma organizada, uma sistematizada nos pensamentos, e muitas vezes eu percebo, falando, que o problema não é tão grande, ou a probabilidade de insucesso não é tão grande quanto possa parecer dentro da nossa cabeça. E é muito importante, muito esclarecedor a gente trazer aqui para o Unifatec Cast, né, esse tipo de tema, esse tipo de abordagem. Principalmente para quem está começando, para quem ainda se sente ansioso, né, como é o meu caso. Mas creio que estamos indo por um bom caminho.
Antes de finalizar aqui, só gostaria de falar que se você tem algum problema de saúde mental, busque ajuda, não sinta vergonha. Como disse o professor, fale sobre isso. A gente sempre está aqui para apoiar você. Fale com o seu professor, fale com um amigo, mas busque ajuda. Esse foi o Unifatecast, eu sou o Thales Gil. Gostaria de pedir para que vocês sigam a gente nas redes sociais, principalmente no @webradio Unifatec, que é no Instagram. E boa noite a todos. Boa noite. Valeu.